A nossa mensagem hoje, o tema dela é uma igreja que se fundamenta no amor do Senhor. Hoje nós vamos fazer um panorama geral da carta. O que é um panorama geral da carta? Eu vou apresentar para você a principal visão da carta, do início ao fim dela, e as mensagens seguintes nós vamos então entrar verso a verso dessa carta, compreendendo a sua mensagem. Então hoje a gente vai se concentrar muito mais no tema central da epístola, no tema central do livro, e a partir daqui então, nas próximas mensagens, vamos nos concentrar em tema por tema que essa carta está trabalhando. Uma das maiores perguntas da humanidade é quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Essa dúvida, irmãos, não só permeia a identidade humana, quem somos, mas afeta tudo o que o ser humano faz. Tudo que o ser humano faz é proveniente dessa pergunta. Pois o que você pensa a respeito de você ou de algo define como você vai viver a partir desse ponto. Por isso, por esse motivo, é tão importante a gente compreender quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Quando olhamos para a palavra de Deus, nós compreendemos que somos criados à imagem e semelhança dele, de onde viemos, quem somos. E o nosso maior propósito, ou seja, como nos movemos, é viver para a glória de Deus, viver para a glória dele. Para isso fomos criados. Um dos textos mais conhecidos dessa carta que nós vamos iniciar o estudo hoje é lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, quando ele diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É um texto muito conhecido. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. No entanto, é necessário nós entendermos que esse texto que nos conclama, que nos chama a vivermos para a glória de Deus em todas as áreas da nossa vida, ele está dentro de um contexto. E esse contexto muito maior vai nos mostrar que só viveremos dessa maneira, que o texto nos chama a viver, se primeiramente aprendermos a viver em comunidade, sendo exercitados nela em nossa peregrinação nessa vida, e se movendo nesse mundo, assim, para a glória de Deus, na expectativa da volta de Cristo. Por isso, com a Bíblia sabemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E nessa carta de 1 Coríntios, especificamente, nós vamos aprender uma das mais graciosas ferramentas que o Senhor criou e que Ele usa para operar em nós, a igreja de Jesus, o corpo de Cristo. É nela, é nessa ferramenta, é na comunidade, que nós aprendemos o significado do amor. Como lutar juntos pela fé, pois o pecado vai atuar em nós, como indivíduos e como povo, de diversas formas, para tentar nos desviar do caminho, nos deixar cada vez mais insensíveis ao Espírito Santo. E como então nós nos tornamos insensíveis? Qual é o caminho da insensibilidade? É o caminho do maior pecado de todos, o orgulho. O orgulho é o que nos insensibiliza a ouvir o Espírito Santo. Você talvez possa pensar assim: meu Deus, qual foi a última vez que eu ouvi Deus falando profundamente comigo? Se faz tempo que você ouviu a voz do Senhor movendo, mexendo, quebrando o seu coração, é um indício que talvez o orgulho está te cegando. O orgulho está tapando os seus ouvidos. E é isso que a gente vai entender nessa epístola. Por isso, então, que em outro texto, Tiago, o apóstolo, ele diz o seguinte, lá em Tiago capítulo 4, versos 6 a 10, ele diz assim: antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. É necessário nós entendermos, então, que a graça que opera por meio da igreja na nossa vida, que é escolha de Deus que seja feito assim, só opera quando nos submetemos a Deus em humildade, quando combatemos o orgulho e a vaidade do nosso coração, e assim nos tornamos sensíveis à voz do Senhor. Não somente a ouvir o Senhor falando conosco, mas a ouvir as ordens de Deus para nós seguirmos Jesus. Então, abrindo a epístola em 1 Coríntios, abram suas Bíblias em 1 Coríntios, vamos então compreender um pouco do panorama dessa carta. 1 Coríntios capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, nós temos as saudações iniciais que toda carta normalmente ela tem. Mas é interessante você entender que toda saudação ela vai também definir o tom da carta. Quando você vê determinadas palavras, termos sendo usados na saudação, é sinal de que aquela saudação ela tem a intenção de afirmar, no decorrer da carta, afirmar aquilo que a saudação disse. É como, por exemplo, quando sua mãe está com raiva que chama o seu nome completo. Quando ela chega e diz assim, Lázaro Leison Guimarães Oliveira, aí eu já sei que vem bomba. Ou seja, a saudação inicial vai definir o tom da fala seguinte. E é mais ou menos o que vai acontecer nas epístolas. Então aprendam isso e guardem no coração de vocês, que vai ajudar vocês a interpretar epístolas. Então, ele vai dizer assim, Paulo, chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo. Então, ele já está dizendo que ele não se chamou. Ele foi chamado por Deus. E ele não foi chamado por Deus pela vontade de Paulo, ele foi chamado por Deus pela vontade de Deus. E ele foi chamado para ser apóstolo, e a gente vai ver que na carta ele vai defender o apostolado dele. Isso vai aparecer dentro da carta, porque ele vai ser acusado de ser um falso apóstolo, e aí ele vai retrucar defendendo o seu ministério apostólico, pois afinal de contas a igreja de Coríntios era uma igreja muito complicada. E ele vai então indicar que ele está junto com um irmão, o irmão Sóstenes. Esse irmão Sóstenes está com ele juntamente escrevendo essa carta. A igreja de Deus que está em Corinto. Então é interessante outro ponto a gente lembrar, que por mais problemática que essa igreja seja, ela é a igreja de Deus. Já parou para pensar nisso? A epístola aos 1 Coríntios, a igreja de Corinto era uma das igrejas mais complicadas que o apóstolo Paulo já trabalhou. Eles tinham pecados terríveis dentro dela. E o orgulho era o principal pecado dessa igreja. A gente vai ver isso durante o estudo da carta. Mas é interessante que, por mais problemático que aquela igreja seja, o apóstolo Paulo chama aquela igreja de Deus. Igreja de Deus que está em Corinto. Aos santificados, ou seja, separados em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Chamados, assim como ele foi chamado para ser apóstolo, eles são chamados para ser santos. Chamados para serem separados desse mundo. Tudo isso está definindo o tom da carta. Ele vai falar sobre santidade, ele vai falar sobre chamado, ele vai falar sobre o que é ser igreja. Com todos os que em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E ele termina apontando uma questão da unidade do corpo de Cristo, que não é somente uma unidade local, mas é uma unidade de fé em todas as igrejas que professam o nome do Senhor Jesus. Verso 3, então, ele diz que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Paulo, então, do verso 1 ao 3, ele saúda como apóstolo, chamado pelo Senhor, e os chama a duas coisas, santidade e unidade. Unidade essa que também é vivida com todas as igrejas que professam o nome do Senhor Jesus. No verso 4 a 9, ele então vai começar a demonstrar a gratidão dele
por aquela igreja. Então ele começou com as saudações, agora ele vai dizer, olha, eu sou grato a Deus pela vida de vocês. É aquela estrutura de que quando você vai puxar a orelha de alguém, você tem que primeiro, meu irmão, tudo bom? Você pode sentar aqui, por favor? Eu estou aqui para ter uma conversa com você importante. Eu vim aqui representando fulano de tal para ter uma conversa com você. Olha, nós somos muito gratos pela sua vida, porque você é uma pessoa que tem prestado ótimos serviços à nossa empresa. No entanto, pronto, é isso aí. Entendeu a lógica? É a mesma lógica que Paulo está usando aqui. Olha, eu sou apóstolo de Cristo chamado para tal, vocês são santos, santificados, tal. Vocês estão entendendo que a gente está tudo no mesmo pacote? Somos iguais e tal, e é ok. E eu dou graças a Deus por tal coisa, até que, vem na sequência. Só que ele vai dar graças do verso 4 ao verso 9. Ele diz assim: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Eles reconhecem que eles são salvos pela graça. Certo? A graça de Deus alcançou aquele povo. A graça de Deus salvou aquele povo. A graça de Deus capacitou aquele povo a ser povo. Esse é o ponto que ele deixa claro no verso 4. Verso 5. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele. Ele vai dar a causa pela qual ele identifica que a graça de Deus está naquele povo. Como é que eu identifico que a graça de Deus está naquela igreja? Paulo está dando o recado. Ele está dizendo, eu sou grato a Deus pela graça que foi derramada em vocês, e que eu percebo essa graça. E por que eu percebo essa graça? Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele. Vocês são ricos dessa graça. Em toda palavra e em todo conhecimento. Ele está dizendo, não falta para vocês estudo bíblico. Não falta para vocês mestres que ensinem a vocês. Não falta para vocês entendimento da palavra de Deus. Vocês são um povo que estuda. Vocês são um povo que tem os melhores mestres. A gente vai ver durante a carta que é citado mestres que são conhecidos como pessoas, inclusive até a própria igreja começava a dizer, eu sou do time de fulano, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. É como hoje, um diz eu sou calvinista, outro eu sou arminiano, outro diz eu sou cessacionista, eu sou não sei o que lá, eu sou de Nicodemos, eu sou da coxinha do lado de cima, da coxinha do lado de baixo. Eu sou isso, eu sou aquilo, é a mesma lógica. E é interessante que quando você vê pessoas vivendo a fé de base, a fé, aquela fé da evangelização, da salvação de almas, você não vê gente discutindo, nem debatendo, nem preso a essas questões. Mas quando você normalmente vê alguém sentado numa cadeira ou em frente a um computador, engolindo e lendo muito livro, a tendência é o cara ficar o quê? Exatamente assim, procurando sarna para se coçar. Então Paulo está mostrando, Paulo aqui não está condenando o fato deles serem estudados, deles terem conhecimento e entendimento a respeito da fé cristã, pois afinal de contas nós somos chamados a estudar, a conhecer a palavra, a entender dessa palavra. E Paulo está afirmando aqui que a graça de Deus opera neles, e ele percebe essa graça, porque eles foram enriquecidos, não falta para eles nada, absolutamente nada, no que diz respeito à palavra, no que diz respeito ao conhecimento. Ele não está lidando com uma igreja ignorante, e a gente vai ver isso durante a carta, e esse é o problema deles, é que é uma igreja tão formada, uma igreja com tanto conhecimento, mas que se deixou levar pelo orgulho e pela vaidade, e se tornou a igreja mais problemática da história da igreja primitiva. E que hoje, se você disser que é corintiano, você vai dizer, mas que tipo de corintiano você é? De Corinto ou do time? Ele continua dizendo aqui no verso 6, assim como, ou seja, outra demonstração da graça de Deus, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes faltam nenhum dom. Então, como é que se confirma? Como se confirma o testemunho de Cristo na vida da igreja? Por meio do serviço. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus é uma igreja do serviço, do servir, do dom, do trabalho, da obra, da missão. Essa igreja que é aquela que o povo senta só para receber, aquela igreja empresa, onde o pastor é o empresário,
e a igreja é para ser entretida, e todo domingo o povo vem e não quer participar de nada, só senta no banco e depois se levanta e vai embora. Normalmente igrejas grandes começam a ganhar essa tendência. As pessoas vêm só, não, porque eu gosto da pregação, mas elas não querem se envolver, não querem servir uns aos outros. Então qual é o testemunho da graça de Deus, do poder de Cristo operando dentro da igreja? É o dom, é o serviço. É isso que a gente vai ver também nessa carta. Então ele diz assim, que eles executam, eles realizam esses dons enquanto aguardam a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles fazem isso com vistas à volta de Jesus. A gente acabou de cantar aqui, que a gente deseja vê-lo, que a gente deseja o dia em que nós veremos o Senhor Jesus. É à sombra dessa esperança que a igreja trabalha, que a igreja caminha, que a igreja se move. E no verso 8, ele diz, ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis. Então, irmãos, que bênção é saber que uma igreja que é enriquecida no conhecimento, na graça, que espera na volta de Cristo, que tem dons e serviços dentro dela, mesmo que não seja uma igreja perfeita, mas é uma igreja cujo Espírito Santo de Deus opera no meio dela para corrigi-la, para confortá-la, para confrontá-la, para transformá-la, para torná-la irrepreensível no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, enquanto a Igreja Batista da Graça não apostatar da sua fé, enquanto a Igreja Batista da Graça ela não deixar de lado o estudo da palavra, o serviço pela palavra de Deus, orientado pela palavra, enquanto a Igreja Batista da Graça não deixar, ela continuará sendo confirmada pelo Senhor até o fim, para ser irrepreensível nele. Verso 9, fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Paulo relembra aqui as riquezas da graça de Deus, que eles receberam no conhecimento, que eles testemunham nos dons que eles utilizam no meio para o serviço entre eles, e de que eles estão seguros nessa graça, esperando a volta do Senhor. Então estamos seguros nessa graça, esperando a volta do nosso Senhor. Estamos servindo uns aos outros em igreja, esperando na volta do Senhor, exercendo os dons e talentos que Deus nos deu como igreja, esperando a volta do nosso Senhor, até o dia em que Ele vai voltar e nos levar para Ele. E para isso estamos seguros, porque essa graça opera em nós. Esse é o mover da igreja de Cristo, do povo redimido do Senhor. E aí, ele vai então começar a fazer afirmações, como eu disse a vocês. Ele então vai dizer, no entanto, e a gente vê exatamente isso do verso, olha o capítulo 1, verso 10 e 11. Vamos só ler o verso 10 e 11. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam, e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Ele já começou com chumbo grosso aqui na carta. Ele nem alisou um pouquinho mais. Porque o verso 11 ele diz, pois meus irmãos, fui informado a respeito de vocês, por alguns membros da casa de Chloe, de que há brigas entre vocês. Meu Deus. E aí começa a carta. Que coisa feia. Ele diz, dou graças a Deus pela graça. Eu acho que ele estava ansioso para chegar nessa parte da carta. Mas ele está dizendo, olha, a graça de Deus opera em vocês, é maravilhosa, confirma vocês, restaura vocês, transforma vocês. Essa graça une vocês, esperamos a volta de Cristo, é maravilhoso isso. Mas agora eu preciso indicar para vocês que eu vi algumas coisas que me entristecem. Eu ouvi falar que existem divisões entre vocês, que existem brigas entre vocês. E aí a gente vai ter os principais temas da carta. Eu vou só passar por esses temas rapidamente, a gente não vai lê-los, certo? A gente vai ler somente alguns trechos. Então, a primeira parte aqui da carta é a exortação à unidade. Ele tá chamando a igreja, sejam unidos. Sejam unidos.
Depois ele vai entrar no outro tema, a luta contra o orgulho e o valor da mensagem da cruz. O capítulo 1, verso 18 e 19, vamos ler. Diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Vocês estão vendo o que é? Uma igreja sábia, uma igreja inteligente, uma igreja que tem conhecimento teológico, mas ela estava se entregando ao orgulho, à vaidade, ao ego. E então ele começa a dizer: olha, vamos lutar contra o orgulho. Vamos entender o valor da mensagem da cruz. A mensagem da cruz não é uma mensagem para sábios do presente século, é para loucos. A mensagem do evangelho é loucura para os que perecem, mas é sabedoria e poder de Deus. Então vocês precisam entender a correta posição da mensagem do evangelho nesse mundo. É interessante que a gente hoje quer ser aplaudido e admirado dentro da academia, né? Nós cristãos, e aí eu conversei na Consciência Cristã, tive a oportunidade de entrevistar 2 cientistas cristãos. E eles me disseram que não são aplaudidos, pelo contrário, são relegados a uma posição que, se possível, até retirados da academia por serem cristãos. Aí o que é que alguns cristãos fazem hoje? Negociam a fé e ficam tentando integrar fé e ciência de uma maneira que fere as escrituras. Por quê? Porque o evangelho é loucura. E se você quiser ser fiel ao evangelho, você vai ter que chegar e dizer: não, isso aí não é científico. Isso aí fere a palavra. Isso aí fere a minha fé. Eu não vou por esse caminho. E aí a gente paga pedágio. Muitos cristãos hoje pagam pedágio. Tem um grupo aí com 3 letrinhas e um número no final, que eles vivem pagando pedágio para a academia. Vivem pagando pedágio para a academia. Depois você me pergunta, eu vou dizer quem é. Depois ele vai passar para um outro tema: a valorização e responsabilidade dos verdadeiros mestres em Cristo. Ele vai falar sobre como devemos valorizar e responsabilizar os verdadeiros mestres em Cristo Jesus. Olha agora o capítulo 4, verso 14 a 21. Ele diz assim, 4, 14 a 21. Não escreva estas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para admoestá-los, ou seja, para chamar a atenção de vocês, puxar a orelha de vocês, como meus filhos amados. Verso 15. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo evangelho. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Por essa causa, eu enviei a vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los, e então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O que vocês preferem? Que eu vá até aí com um chicote, ou com amor e espírito de mansidão? Olha só que carta dura. Vocês querem que eu vá aí com chicote? É óbvio que ele não está falando de chicote literal, né? Ele não ia espancar a igreja. Mas ele está dizendo assim: tem orgulhosos no meio de vocês, vaidosos no meio de vocês. Pessoas com termos teológicos, cita grego a cada 3 palavras, usa termos teológicos. Tem muitos orgulhosos no meio de vocês. Mas o reino de Deus não são palavras, não. Você pode citar palavras em infralapsariano, supralapsariano, palavras das mais difíceis, octógono, hexágono, sei lá, paralelepípedo. Você pode sair citando aí, inconstitucionalissimamente. Coitado de Damásio. Você pode sair citando, porque tem gente que é assim, você vai conversar com ela, porque eu li no livro que constitucionalissimamente da palavra, aí você vê que o cara está querendo aparecer. E Paulo está dizendo aqui, olha, o poder de Deus não está em palavras, você pode falar, sua língua pode
dobrar, o seu queixo pode cair, mas está em poder, meu irmão. Ah, então o poder não vem pela pregação? É óbvio que vem, mas o evangelho é simples. O evangelho é simples. A palavra de Deus é simples. Então Paulo está dizendo, olha, aí eu vou aí para conhecer o poder desses poderosos intelectuais. Para saber se eles têm poder mesmo. Ou é só somebody love, como aquele caba dizia, né, na escolinha do professor Raimundo. Como é? É só conversa? Ou tu tem ação? Ou tu tem missão? Ou tem poder do evangelho? O que é que tem? Aí vocês querem que eu vá aí com um chicote ou com a palavra? A partir daqui, Paulo então caminha para outro tema. A luta contra o pecado dentro da igreja. Capítulo 5, verso 1 e verso 2. Ouve-se por aí. Eu fico imaginando, gente, olha quanta fofoca por causa dessa igreja, né? Já parou para pensar nisso? Eu vi da casa da irmã fulana de tal, que vocês têm isso aqui. E eu vi por aí outra história de você. Pelo amor de Deus, imagina que coisa horrível. Imagina aqui no bairro o povo dizendo, rapaz, aquela igreja ali é um desmantelo. Batista da Graça ali, vixi, é um desmantelo. Aquele pastor ali, vixi, está devendo no SPC, no Serasa. Está devendo a agiota. É um desmantelo. Os diáconos lá. Os presbíteros daquela igreja. Vixe, meu amigo. E o caba que toca? Que tem um caso com a mulher que toca não sei aonde. Imagina, não é assim? Eu imagino que vocês conheçam igrejas que talvez sejam assim. E Paulo chega e diz, olha, ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade. E imoralidade tal que não existe nem mesmo entre os gentios. Imagina. Vocês estão vivendo uma imoralidade tão terrível que nem os imundos do mundo, o povo que não conhece a Deus, pratica o que vocês estão praticando. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu pai. O cara está botando chifre no pai com a madrasta. Que negócio desmantelado. E quando você faz uma análise, a gente vai estudar esse texto, a gente vai ver, né? Quando você faz uma análise mais aprofundada desse texto, você percebe, parece-me que isso aqui esse rapaz que faz isso era uma liderança da igreja. Por isso que a igreja estava, ó, pianinho. Há indícios, né? A gente não tem isso com certeza no texto, mas estudando o texto com mais detalhes, você começa a perceber que existem indícios de que é isso que está acontecendo. Mas olha o verso 2. Por que é que o povo não trata pecado dentro da igreja? Vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Igreja que não pratica disciplina eclesiástica é uma igreja orgulhosa, igreja vaidosa. É uma igreja que não vive mais o evangelho de Cristo. Aí Paulo então caminha numa batalha pela pureza. A luta pela pureza. Capítulo 6, verso 12. Paulo então vai dizer, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ah, a Bíblia não proíbe. Mas é conveniente para você fazer isso? Vou tomar uma cerveja, que a Bíblia não proíbe. É conveniente para você tomar uma cerveja? Não, mas a Bíblia não proíbe. Sim, mas é conveniente para você fazer isso? Convém? Vai dar um bom testemunho? Vai produzir glória para Deus? Tomar uma cerveja para a glória de Deus? O povo te vê com a latinha de Brahma na mão? Porque a onda agora é essa. Vou fazer uma tatuagem para a glória de Deus. É conveniente para você? Edifica? Progride o evangelho? Avança o reino de Deus isso? Produz louvor na boca dos outros ao olhar a sua vida e dizer, louvado seja Deus pela vida dessa pessoa que riscou o corpo inteiro? Isso também falta, não falta? Falta. E Paulo está dizendo, olha,
Eu sou livre. Eu não sou escravizado pelas coisas que o mundo me oferece. Mas não é conveniente fazer determinadas coisas. Não me convém. Aí ele caminha lá para o verso 18, verso 20. Ele vai dizer: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Depois que Paulo trabalha a questão da pureza, de uma vida pura, e vida pura não é somente a questão da sexualidade, mas em todas as áreas. A gente vai ver aqui que pureza é um tema muito mais do que sexualidade. Agora, é óbvio que sexualidade está diretamente relacionada à impureza. Ele então vai caminhar sobre a luta contra a idolatria. Capítulo 8, verso 1 a verso 3. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Olha que interessante. O problema da igreja é orgulho, proveniente do conhecimento mal utilizado. Conhecimento é bom, é bênção, quando ele é usado para a glória de Deus. Paulo então começa a afirmar que a idolatria é um problema, mas que ele sabe que todos conhecem o problema da idolatria. Todos sabem a respeito dos sacrifícios que são feitos a animais, aos deuses pagãos, que era o problema do contexto daquela cidade. Ah, mas aqui eu não estou vendo nenhuma religião aqui sacrificando animais em nome de ídolos. Eu não estou vendo isso aqui perto de mim. Mas o problema da idolatria no mundo de hoje não é mais esse problema de sacrifício de animais a deuses falsos. Mas é o sacrifício da tua saúde para ganhar dinheiro. É o sacrifício da tua família por causa de um trabalho. É o sacrifício da tua saúde mental por causa da pornografia, do teu casamento. É o sacrifício da tua vida espiritual por causa de ganhar alguma coisa aqui, uma coisa ali. Isso são os ídolos atuais. Dinheiro, sexo, poder político, influência, mídias sociais. São os ídolos dessa geração. Paulo está dizendo aqui que ele está se referindo a uma idolatria específica daquele período ali. A idolatria que levava a sacrifícios. E aí por que eles sacrificavam animais? Porque, por exemplo, eu tenho um comércio em casa. Eu vendo peixe. Aí eu vou e quero que minha loja de peixe prospere. Eu vou lá e faço um sacrifício para Poseidon. E aí Poseidon vai lá receber meu sacrifício para eu poder ser abençoado. Aquilo me custou algo. Eu sacrifiquei crendo que aquele Deus vai me dar algo em troca, porque eu sacrifiquei por ele. É assim que a idolatria funciona. O ídolo, o falso Deus, exige de você um sacrifício e você entrega o sacrifício esperando que esse falso Deus te devolva um benefício que você quer. É assim que funciona a idolatria. É por isso que a gente muitas vezes idolatra trabalho, idolatra relacionamentos, idolatra dinheiro, idolatra visibilidade. Por quê? Porque a gente espera que essas coisas nos deem aquilo que só Deus pode nos dar. A satisfação plena que só o Senhor é capaz de nos dar. É interessante que hoje, um exemplo, né? Hoje a gente vê muita gente, se nós tivéssemos pessoas, o mesmo compromisso que as pessoas hoje têm na academia, se elas tivessem na vida devocional delas, seriam super crentes. O cara não falta um treino, não deixa de fazer um exercício, mas na hora que é para ler uma Bíblia, ele não lê toda, ele deixa de ler a Bíblia, deixa de orar, não passa tempo orando, mas na academia ele não falta um dia. O que é isso? Idolatria. Porque ele pôs a confiança de que a saúde, de que o bem-estar, de que a felicidade dele está num corpo bonito, num corpo sarado, num corpo saudável. E aí você vê atletas, de tempos em tempos, alguém vai até encontrar um culpado, vai a vacina. Tempos em tempos um atleta cai duro no chão. Eita, mas o cara vivia fazendo exercício.
Porque quem sustenta o teu coração não é o teu exercício físico. É o Senhor que faz o teu coração bater dia após dia. Ou seja, é idolatria. Eu estou esperando em coisas aquilo que eu só devo esperar de Deus. Então Paulo começa a trabalhar aqui nessa parte, quando ele diz, olha, as coisas referentes a sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. E aí ele vai trabalhar. Ou seja, o conhecimento que edifica por causa do amor a Deus e um conhecimento que leva ao orgulho e à idolatria. Depois ele então vai caminhar na direção da luta contra as divisões dentro da igreja. Vamos lá para o capítulo 11. Capítulo 11, verso 17. 17 a 19. Ele diz assim, mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado, olha só, era muita fofoca com aquela igreja, viu? De que quando se reúnem em igreja, existem divisões entre vocês. E eu em parte acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Gente, a coisa que era tão feia, a gente vai ver isso quando chegar nessa parte, era tão feia a coisa, que o povo se reunia para fazer a ceia, e cada pessoa trazia, aí tinha uma pessoa que trazia um cuscuz recheado, desse tamanho, recheado com muita coisa gostosa. Eu não vou dizer aqui não, porque senão vou começar a salivar aqui com a... Mas bem recheado. E o que é que eles faziam? Se reunia só o grupo deles para comer o cuscuz recheado. E o restante da igreja, as pessoas mais pobres da igreja, levava um bolinho daquele de cueca, um negocinho daquele, né? Um bolo de cueca, com 6 bolinhos daquele. Aí levava para a igreja, porque era a única coisa que a pessoa tinha condição de comprar, para levar. Aí tinha o dos cuscuz recheado e o do bolinho de cueca. Pão de ló, né? É o nome mais bonito. Estava lá, aí ficava reunido os ricos, os mais ou menos, os pobres, os sem um tostão sequer, que foi para a igreja só para orar, porque não tinha dinheiro nem para comprar comida. E aí, durante a ceia, acontecia isso. E aí Paulo disse, como é que pode ser? Vocês se reúnem para destruição, para a morte. Vocês se reúnem, no lugar de se reunir para celebrar a unidade, vocês se reúnem para se dividir ainda mais. E aqui então ele vai trabalhar o conceito de unidade da igreja. Mas não só isso. Eles começavam não só a se dividir por causa de comida, mas eles também se dividiam por causa de dons. Tinha os mais espirituais, que tinham os dons mais fantásticos, e tinha os menos espirituais, que tinham os dons mais... qualquer dom. E aí ele começou, peraí, vocês agora usam os dons para se promover? Vocês agora usam os dons para fazer separação e divisão? E aí no capítulo 12, verso 1, ele vai dizer o seguinte, irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. E aí ele vai começar a trabalhar o conceito dos dons. No 31, ele vai dizer o seguinte, entretanto, capítulo 12, verso 31, procurem com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda excelente, ou muito mais excelente, sobremodo excelente. Ele diz, olha, procurem exercitar os dons que Deus deu a vocês, mas eu vou mostrar para vocês um caminho muito superior para exercício desses dons. E ele vai pegar o capítulo 13 inteiro para falar sobre o dom do amor. E aí esse capítulo é fantástico, né? O capítulo virou até música de Renato Russo. É um dos capítulos mais conhecidos. E que é um capítulo que fala sobre o amor. E Paulo então vai mostrar que o segredo da luta contra o orgulho naquela igreja era amar.
era necessário aprender a amar, para usar os dons para a edificação do corpo. E ele apresenta então, do verso 1 ao verso 13 do capítulo 13, o amor como dom supremo. Depois dele falar sobre o amor, ele vai então caminhar na direção de o culto público. As pessoas estavam bagunçando dentro da igreja. O culto era uma bagunça. O culto era uma barulheira, era uma desorganização. E Paulo diz, olha, deixa eu ensinar para vocês como é que o culto deve acontecer. E aí no capítulo 14, verso 26, ele diz o seguinte. Capítulo 14, verso 26. Que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem um ensino, este traz revelação, aquele fala em línguas, outro faz a interpretação, que tudo seja feito para edificação. Tudo seja feito para o crescimento do corpo, para a edificação da igreja. Depois então que ele organiza o conceito de culto, ele vai então falar sobre um problema que eles estavam enfrentando teológico. Era a percepção da ressurreição de Cristo. Agora vamos para o capítulo 15, verso 12 a 14. Ele vai dizer o seguinte: ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Tinha gente dentro da igreja pervertendo a doutrina da ressurreição de Cristo. E Paulo então está corrigindo a doutrina e dizendo, olha, vocês entendam o seguinte, se vocês não crerem em ressurreição, não tem para que o evangelho existir. Sabe por quê? Porque a ressurreição, ela é a prova de que o evangelho é real, pois estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Cristo veio e morreu no nosso lugar, morreu a nossa morte, para que vivêssemos a vida dele. Mas ele venceu a morte para nos dar a vida dele, porque ele ressuscitou. E a ressurreição é a prova inequívoca de que ele derrotou a morte, que é o principal efeito do pecado. Ao derrotar a morte, Jesus nos dá a verdadeira fé que nos salva da condenação. Sem ressurreição, Jesus é nada mais, nada menos que um mero professor muito bom que se levantou no mundo. O progressismo, as doutrinas progressistas, têm atacado a ressurreição. Se você vê um pastor duvidando de que a ressurreição é literal, ou espiritualizando a ressurreição, esse cara é liberal, esse cara é progressista, esse cara é um herege, e ele vai destruir tua fé. A ressurreição é literal, a ressurreição é a prova de que a morte foi vencida, porque todos iremos morrer, por causa do pecado que entrou no mundo. Não fomos criados para a morte, fomos criados para a vida, mas pecamos em nosso pai Adão. E quando pecamos, o pecado de Adão foi transmitido a nós. E nós somos pecadores. Todos nascemos com a natureza do pecado e por isso morremos. Cristo veio nessa condição humana e morreu a nossa morte. Mas ele morreu na cruz por causa de quê? Nós morremos por causa do pecado. Cristo morreu na cruz por causa de quê? Do pecado. Nós morremos naturalmente por causa do pecado. Cristo foi morto por causa do pecado. Mas nós morremos por causa do nosso pecado e permanecemos mortos. Cristo foi morto por causa do meu pecado, mas ele ressuscitou, vencendo a morte. E quando ele faz isso, ele me prova. E ele diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Então, se eu destruo a doutrina da ressurreição, eu destruo a pregação do evangelho. Não há sentido seguir Jesus. Você vai seguir um bom filósofo, um bom professor, um bom mestre, com ensinos maravilhosos. Sem ressurreição, Jesus nada mais, nada menos que qualquer um líder religioso é capaz de ser. Paulo, então,
traz a doutrina da ressurreição. E é nessa perspectiva que ele vai terminar a carta. Porque é nessa perspectiva que o apóstolo Paulo vai corrigir e exortar, animá-los a viver uma vida comunitária santa, à luz da volta de Cristo. Porque, meus irmãos, se nós esquecermos que a nossa igreja está trabalhando e operando, nós somos servos do Senhor, unidos como povo. Todos os domingos você não vem para cá, não é porque você não tem que estar em casa. Você vem para cá porque você vem se alimentar da palavra, cultuar o seu Deus junto com a igreja, ser transformado pelo Espírito para voltar para esse mundo como missionário, pregando esse evangelho do reino de Deus. Então a igreja não está aqui para te entreter, a igreja não está aqui para tirar você de casa, a igreja está aqui para edificar a sua fé, conectar você em um corpo, corpo esse que te faz crescer, corpo esse que te faz amadurecer, corpo esse que te faz lutar contra o pecado, aprender sobre Jesus e viver uma vida para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Mas isso só é possível quando nós olhamos para o horizonte e contemplamos a volta de Cristo. Porque Ele não veio só para te salvar, mas Ele veio para te chamar para ser dele. E um dia Ele voltará para nos levar para Ele. E é sob essa luz, é olhando para esse horizonte da volta de Cristo, que nós vivemos aqui como povo. Todos os domingos. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Como é maravilhoso, Senhor, esperar a Tua volta. O mundo está perdido. Eu passo a semana no meio de pessoas perdidas, sem esperança, ansiosas, angustiadas, com medo do futuro, com medo da política, com medo do que pode acontecer nas guerras. Mas eu tenho esperança, eu tenho um Senhor, eu tenho um Salvador, eu tenho alguém para quem eu vivo, porque morreu por mim, para que eu viva a vida dele. É nessa perspectiva que nós todos os domingos nos reunimos como povo, nos reunimos como igreja, para cultuar aquele que vive e reina para todo o sempre. É nessa perspectiva então que o apóstolo Paulo vai terminar a carta, dizendo que a busca comunitária pela santidade e pelo serviço deve ser feito à luz da verdade de que o Senhor reina. É aqui então que ele caminha para o capítulo 15, verso 58. Quando ele termina, vamos dizer, a parte de conselhos da carta, e ele vai caminhar para o final da carta. Capítulo 16 são os conselhos finais, recados últimos que ele vai dar. Mas ele termina o contexto de ensino da carta no capítulo 15, verso 58, quando ele diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. É assim que ele vai terminar a carta. É assim que ele vai dizer: continuem buscando ser uma igreja para a glória de Deus, usando seus dons para a glória de Deus, amando uns aos outros, cultuando de maneira ordeira, usando os dons espirituais, buscando unidade, lutando contra o orgulho, lutando contra o pecado, valorizando os mestres piedosos e não os mestres orgulhosos, buscando pureza, lutando contra a idolatria e usando a liberdade cristã não como desculpa para o pecado, porque tem coisas que você pode fazer, mas não são convenientes. Lute contra as divisões da igreja, pratique a ceia do Senhor de maneira correta. Tudo isso ele vai dizer na carta. E aí no capítulo 16, verso 13 e 14 ele diz: fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. Verso 15 a 18 ele diz o seguinte: e agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte:
Os membros da casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e eles se consagraram ao serviço dos santos. Portanto, sujeitem-se a pessoas como eles. Ele está falando aqui de dois irmãos que largaram tudo para consagrarem-se ao serviço da fé. É aquela ideia que a gente tem aqui, né? Que a gente tem alguns seminaristas aqui que estão passando pelo processo, onde um dia eles vão chegar e dizer assim: eu quero me consagrar ao serviço do Senhor. É essa a intenção aqui que ele está dizendo. Ou seja, eu vou viver da fé, eu vou viver da missão, eu vou me entregar completamente à missão. E aqui está dizendo que eles se consagraram ao serviço dos santos. Portanto, sujeitem-se a pessoas como eles, bem como a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque eles supriram o que faltavam da parte de vocês, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao de vocês também. Deem o devido reconhecimento a homens como esse. Estéfano era um homem, viu, gente? Nós temos Estefânio aqui, mas isso aqui é Estéfana, certo? E a gente tem Stephenson, mas isso aqui é Estéfana. Deem o devido reconhecimento a homens como esses. Verso 19 a 20, ele vai finalizar da seguinte forma: as igrejas da província da Ásia mandam saudações. Também Áquila e Priscila mandam cordiais saudações no Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos mandam saudações. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Eu, Paulo, escrevo a saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Se alguém não ama o Senhor, que seja condenado. Maranata. Olha só que interessante. Ele vai caminhando para o fim dizendo: volta, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com vocês. O meu amor esteja com todos vocês em Cristo Jesus. O que nós temos então, irmãos, nessa carta aqui? O que nós vamos aprender nessa viagem que nós vamos fazer domingo após domingo, segundo a vontade do Senhor, se assim Deus nos permitir? Vamos caminhar para compreender a seguinte mensagem que a carta de 1 Coríntios vai trazer para nós. A igreja do Senhor é chamada a viver em santidade, lutar pela unidade, demonstrada pelo exercício dos dons, em amor, fortalecendo-se no poder da ressurreição e na esperança da volta de Cristo. É isso que essa carta ensina para a gente. Eu resumi aqui essa carta numa frase grande, mas uma única frase, que resume o ensino dessa carta inteira. Então, se um dia você disser assim: o que é que a carta de 1 Coríntios ensina? Deixa eu repetir para vocês. A igreja do Senhor é chamada a viver em santidade, lutar pela unidade demonstrada pelo exercício dos dons, em amor, fortalecendo-se no poder da ressurreição e na esperança da volta de Cristo. Paulo, irmãos, ele faz uma afirmação muito forte nessa carta. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 1, ele diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Isso nos prova, diante dessa frase tão dura que o apóstolo diz, o apóstolo chega para aquela igreja e diz assim: vocês são meninos, vocês são moleques, vocês não cresceram na fé, vocês têm atitudes que não deveriam ter mais, pois essas atitudes não são de pessoas com o conhecimento que vocês têm, com o tempo de fé que vocês têm, com os professores que vocês têm, com os mestres que vocês têm. Mas eu não falo a vocês como espirituais, eu vou ter que falar a vocês como se eu falasse a meninos, a carnais. Isso nos prova que a maior prova da maturidade cristã está sendo ensinada nessa carta para a igreja de Jesus. E sem dúvida nenhuma, a maior prova de maturidade cristã é o serviço realizado em amor, uns para com os outros. É a luta contra o pecado, a luta contra o orgulho, a luta contra a impureza. Uma igreja espiritual é uma igreja em que o amor move o serviço dela.
O problema da igreja de Coríntios era que o orgulho, a vaidade, os grupos, as divisões, os falsos mestres, é que moviam o serviço dentro da igreja. As pessoas faziam as coisas para aparecer, para proteger os seus, para promover sua causa, para favorecer os seus mestres. Mas Paulo então diz que o único caminho para que a igreja exerça a missão de amadurecer, de não ser mais menina, é o amor. É o amor no serviço. É o amor na luta pela pureza. É o amor na luta contra o pecado. É o amor na luta contra o orgulho. Paulo nos mostra que Jesus veio a este mundo nos libertar da escravidão, do pecado. Como é ruim, gente. Já trabalhei em ambiente de empresa e eu sei como é ruim. Você vê num ambiente de vaidade, de fofoca, de orgulho, de gente querendo derrubar uns aos outros, puxar o tapete uns dos outros. É tão chato você querer fazer o seu trabalho, querer fazer o seu melhor, e você perceber que tem politicagem, que tem gente mentindo, gente enganando. E como é ruim quando você entra na turma também. Você, como crente, faz fofoca de outros. Você, como crente, tenta puxar o tapete de outros dentro da empresa que você trabalha. Como é chato passar a semana num lugar assim. Aí imagina que você passa a semana num lugar assim, porque está cheio de ímpio lá. Cheio de gente querendo te prejudicar. Aí você chega na igreja no domingo. Um lugar que você deveria usar como fuga desse mundo mau. Aí você chega dentro da igreja e tem o quê? Fofoca, grupo, divisão, desvalorização, vaidade, gente querendo aparecer, gente querendo servir só onde quer. Imagina que coisa terrível. E como então a gente vai fazer para ser uma igreja espiritual? Vamos lutar contra isso. Como é que a gente faz isso? Essa epístola vai nos ensinar. O poder do evangelho, o poder da graça, o poder da ressurreição. É isso que essa epístola vai nos ensinar. Maravilhosa graça, irmãos, que nos chamou para uma nova vida e que se prova a cada dia mais pelo amor, quando é exercitado como um dom supremo. Quando Deus nos chama para amar, Ele nos chama para amar todas as pessoas, inclusive os nossos inimigos, inclusive os que nos perseguem. Se Ele nos chama para amar os que nos perseguem, quanto mais o meu irmão em Cristo, que às vezes é difícil de lidar, ou o meu cônjuge, que sabe quem eu sou de verdade. Que a gente venha aprender esse dom supremo. Que a gente venha entender a nossa missão como povo, como indivíduos. E principalmente viver esse amor comunitário, essa comunidade local. Porque Paulo nos ensina nessa epístola que a igreja é um corpo. E que quando um corpo quando um membro é beneficiado, o corpo inteiro ganha. Esse é o espírito do corpo. Quando um membro é amado, todos são. Quando um membro é desprezado, o corpo está doente. Que possamos viver para a glória de Deus como comunidade. E principalmente, não só na igreja, mas que a igreja como instrumento de Deus nos capacite a vivermos a missão fora da igreja. Porque uma das coisas que mais se repete nessa epístola é: eu ouvi a respeito de vocês. A grande pergunta que a gente tem que fazer para fechar a nossa mensagem aqui hoje é: o que os nossos vizinhos falam a respeito da Batista da Graça? O que os seus familiares que já nos visitaram aqui, ou outros amigos que vieram até aqui, ou pessoas que te conhecem e conhecem a igreja, falam a respeito de nós, como igreja? Quem somos?
diante dos olhos desse mundo, de outros crentes e principalmente o que fazemos diante dos olhos de Deus. Amém?